Estamos aqui há 32 dias do ano passado, já, né? 32 dias de 2024, e o Senhor nos deu uma nova chance. Essa mensagem já estava no meu coração desde o ano passado, e eu creio que Deus tinha a data certa para a gente ministrar essa mensagem, né? Então, o tema da nossa mensagem, né, nessa noite, eu gostaria de pensar junto com vocês aqui, compartilhar com vocês no seguinte tema: enquanto a resposta não vem. Enquanto a resposta não vem. Eu não sei como você começou o ano de 2024, eu não sei quais são as suas perspectivas para esse ano, o que você tem pedido ao Senhor, qual a resposta que você precisa da parte do Senhor. Mas, muitas vezes, a gente fica esperando essa resposta de Deus e essa resposta não chega ou demora a chegar. Então, eu fiquei pensando nesse tema e o que fazer quando a resposta não vem? Quando Deus, às vezes, parece que se cala, né? O Senhor não responde, parece que não está nos ouvindo. Mas Ele é Deus fiel, Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. E Ele está conosco. E enquanto a resposta dEle não chega na nossa vida, a gente vai compartilhar aqui alguns pontos, algumas recomendações da parte de Deus para não desanimar, para continuar forte, para continuar perseverante, amém? Essa é a vontade do Senhor, que enquanto a resposta não vem, nós esperemos nele, nós não venhamos a desanimar, amém? Então, o que eu posso dizer para você é que Deus pode nos surpreender. A resposta dele pode te surpreender a qualquer momento, né? Já foi ministrado aqui que a promessa de Deus, às vezes ela acontece em dias comuns, não é verdade? Não precisa de um dia especial para a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. A promessa dele acontece em dias comuns. Então, o extraordinário acontece em dias comuns. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Amém. Glória a Deus. Talvez você ainda não obteve a resposta que tanto espera. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas sei que o Senhor quer ministrar algo especial no meu coração e no seu coração nessa noite, para te apontar um caminho, para renovar a sua fé, a sua esperança nele. Amém? Então eu quero repartir um verso da palavra de Deus com você, do Salmos 27, verso 14. Esse salmo diz assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Irmãos, aqui nesse verso tem uma orientação preciosa para nós. Enquanto a resposta não vem, o que eu devo fazer? Esperar no Senhor, com ânimo, fortalecido nele. Esperar no Senhor é dizer para o Senhor: Senhor, eu creio que tudo está nas suas mãos, que todas as coisas não estão escondidas dos seus olhos, e tudo o Senhor pode fazer. É demonstrar que a sua esperança está nele. É demonstrar a sua fé. Nós já ministramos aqui outras vezes que sem fé é impossível nós agradarmos o Senhor. E quando a gente demonstra desânimo na hora da espera, a gente está demonstrando falta de fé. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós nos fortalecemos nele, fortalecemos o nosso coração. E como que a gente se fortalece? Na palavra de Deus. Amém? Então, é provável que você esteja vivendo uma situação difícil e não sabe como tomar uma decisão importante. Ou se você tem esperado uma resposta de Deus há muito tempo. Mas a palavra de Deus quer nos encorajar hoje a não desanimarmos e não entregarmos os pontos.
Tem muitas pessoas entregando os pontos. Olha, eu não vou mais. Acho que não vale a pena servir a Deus, porque eu estou esperando há tanto tempo e a resposta não vem. Acho que eu vou desistir. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. E às vezes a resposta está chegando, falta um pouquinho, aí você desiste quando falta isso aqui. Você não sabe quando a resposta vem. Mas o importante que o Senhor quer nos fortalecer aqui nessa noite é não desanimarmos, não desistirmos. Nós vamos escorrer aqui nessa mensagem alguns versos da palavra do Senhor para nos encorajar, né? Para nos encorajar a não desistir. Algumas verdades para fazer enquanto a resposta não chega para a nossa vida. Amém? Então, o que fazer enquanto a resposta não vem para a minha vida? O que fazer? A primeira verdade é: desenvolva a paciência na sua vida. O primeiro conselho de Deus para nós aqui nessa noite é esperar com paciência e tranquilidade. E muitas vezes, irmãos, a paciência é algo que a gente perde. A primeira coisa que a gente perde é a paciência quando a gente está esperando, né? Eu não sei vocês, mas lá em casa, eu sou a primeira a ficar pronta. Eu fico esperando com paciência algumas pessoas ficarem prontas. E muitas vezes a gente perde a paciência, né? A gente fala, vamos logo, está na hora. Mas a gente precisa ter paciência. Aqui a gente estou dando um exemplo bobo, mas nas coisas espirituais, nas coisas que a gente espera do Senhor, a gente também precisa ter paciência. Porque senão a gente perde a esperança naquilo que a gente precisa esperar nele. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, a parte B do versículo. Paulo nos encoraja para nós sermos pacientes na tribulação. Quando nós estamos passando por problemas, por situações difíceis, por notícias ruins, por diagnósticos ruins, por crises financeiras ou crises familiares, crises no relacionamento, nós precisamos manter a calma, manter a paciência e esperar com perseverança e tranquilidade. Mas como esperar com paciência e tranquilidade diante de uma crise? Não é fácil, né, irmãos? Mas é possível. Ter paciência, irmãos, é saber que a nossa vez vai chegar. Imagine-se você numa fila grande. 1 hora você é atendido. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Então, muitas vezes, né, imagine você numa fila. Você vai ser atendido, mas tem outras pessoas na sua frente. Na parte espiritual, nessa área espiritual, talvez o Senhor não tem pessoas na sua frente, mas há um tempo para você esperar. E essa espera é a paciência, né? Nós precisamos ter paciência, porque Deus está testando você. Deus está trabalhando em você enquanto você espera com paciência. As adversidades podem ser muitas, porém, mesmo em meio às adversidades, a gente precisa aprender a desenvolver a paciência na nossa vida. Permanecer firme, tranquilo, confiando que a nossa vez vai chegar e que Deus não vai deixar você sem resposta. Né? Aquilo que você tanto espera nele, né? A resposta que você tanto precisa, vai chegar. E você tem que crer nisso e confiar e esperar com paciência nele. As orações que você já fez, deu para Deus, os questionamentos que você colocou diante dele, ele vai trazer a resposta. Ele nunca nos deixa sem resposta, irmãos. O Senhor sempre tem uma resposta para você. Às vezes a resposta dele é sim,
Às vezes a resposta do Senhor é não. E às vezes a resposta do Senhor é espere mais um pouco. Então hoje nós estamos aqui ministrando essa palavra no seu coração para você ter paciência enquanto espera. Amém? Existem muitas pessoas que, ao atravessar momentos difíceis da vida, costumam dizer o seguinte: eu não encontro saída e nem resposta para essa situação difícil. Como eu poderei ter paciência se todas as coisas estão sem saída para mim? Irmãos, é exatamente neste momento que nós estamos sem saída, né? Num túnel que parece que não há luz no fim desse túnel, é que a gente precisa desenvolver a paciência. É nesse momento que a gente precisa aguardar pacientemente no Senhor. Romanos 8:25 diz assim, olha: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós não estamos vendo o Senhor, mas a promessa que Ele vem nos buscar um dia é verdadeira. E nós esperamos com paciência, não esperamos? Nós esperamos com paciência. E nas situações adversas também precisamos desenvolver a paciência. Então, se você ainda não recebeu nenhuma resposta das suas orações, se você ainda não encontrou nenhuma solução para os seus problemas, você precisa esperar o tempo certo do Senhor. O tempo do Senhor. Deus, nesta noite, Ele quer nos desafiar a esperarmos de forma paciente, seguindo o exemplo do salmista. Lá no Salmo 40, o salmista suportou duras provas da vida e depois de superar tudo, concluiu que valeu a pena esperar de forma paciente. Olha o que diz no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, o salmista disse. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o Senhor, irmãos, se você está esperando nele com paciência, igual o salmista, Ele vai se inclinar para você e ouvir o seu clamor. Amém? Continue clamando. Não adianta você chegar aqui e falar assim, não, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, sim, irmãos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Ele quer ouvir de você o seu clamor. Ele quer ouvir a sua prece, a sua petição, aquilo que você precisa. Ele quer ouvir a sua voz. Ele, como um pai amoroso, quer se relacionar com seus filhos. E Ele deseja ouvir o seu clamor. Você pode clamar ao Senhor e falar, Senhor, está acontecendo tantas coisas na minha vida e eu não estou entendendo, Senhor. Me explica, Pai. É isso que você tem que fazer. Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo tantas coisas? Você pode perguntar para o Senhor e Ele vai nos responder o seu clamor. Amém? Ele vai responder. Deus está ouvindo o seu clamor e a sua vez vai chegar. A sua resposta vai chegar. Mas enquanto isso não acontece, Deus quer que você desenvolva no seu coração a paciência para que você possa ser trabalhado por Ele para você conquistar todas as promessas na sua vida. Amém? A segunda verdade para a gente esperar enquanto a resposta não vem, o que devemos fazer? A segunda verdade é: não tome atitudes precipitadas. E eu quero trazer um exemplo aqui de alguém que tomou uma atitude precipitada. Aqui no Antigo Testamento, lá em Gênesis 16, dos versos 1 a 4, eu vou ler esses versículos para vocês. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai.
Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Irmãos, todos aqui conhecem essa história. Deus prometeu dar um filho a Abraão, era promessa do Senhor dar um filho a Abraão. E ele cansou, ele não teve paciência para esperar. E ele tomou uma atitude precipitada. Sarai deu uma ideia para Abrão, querendo dar uma ajudinha para Deus. E aí ele disse, olha, fica com a minha escrava e aí você vai ter filhos. E Sarai não conseguia ter filhos. Ou seja, Abrão e Sarai, né, que é o nome deles antes de ter mudado o nome deles, eles tomaram uma atitude precipitada. E muitas vezes nós também, enquanto estamos esperando pela promessa do Senhor, nós tomamos decisões precipitadas. E é exatamente isso que o Senhor está querendo nos falar, nos alertar nessa noite. Não tome decisões precipitadas. Todas as decisões importantes da sua vida, nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor uma direção. Nós precisamos confiar nas promessas que Ele fez para nós. Abrão sabia da promessa que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado uma linda promessa para Abrão, que ele ia ser pai de uma grande nação, não era? E por que ele quis dar uma ajuda a Deus? Deus podia fazer da forma que ele quisesse, mas ele quis dar uma ajudinha ao Senhor. Então, nessa noite, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas na nossa vida. Às vezes a decisão precipitada é desistir do emprego. Às vezes a decisão precipitada é comprar algo que você não deveria comprar, porque você está tomando uma ação precipitada. Tem muitas ações na nossa vida que a gente toma precipitadamente. E a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser conduzida pelo Senhor. Nós precisamos lembrar das promessas que Ele nos fez e da palavra dEle, né? Nós precisamos andar em obediência. Então, nós precisamos entender que Deus não precisa da nossa ajuda para resolver as nossas questões. A gente precisa somente esperar nele e confiar, conforme nós já falamos aqui. Nós precisamos não tomar atitudes precipitadas. Tomar uma atitude precipitada é agir sem refletir, é agir sem pensar nas consequências, baseado na lógica e na intuição humana e não na direção de Deus. Quantas vezes a gente toma decisões de sair de um lugar e ir para outro sem consultar o Senhor? Então nós precisamos entender e dar ouvidos a Deus, porque ele não parou para ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Abraão simplesmente esqueceu e falou, vou ajudar o Senhor aqui. Deus prometeu, então eu vou ajudar o Senhor. E assim, a gente não deve tomar ações precipitadas. Enquanto a sua resposta não vem, o conselho de Deus é, não tome atitudes precipitadas. Espere em Deus e deixe o Senhor lhe dar a direção. Deixa o Senhor continuar trabalhando. Se você tem algo a decidir na sua vida, algo importante para decidir, não tome decisões precipitadas, irmãos. Você tem que consultar ao Senhor. Se você não souber discernir a voz do Senhor, você tem líderes, você tem pessoas da sua confiança que você pode compartilhar, né? Que você pode dizer, olha, estou nessa situação, estou orando por isso, eu não sei que decisão tomar. Conversa com alguém, mas não tome decisões precipitadas. Amém? Lá em 1 Coríntios 14, 33, diz assim,
Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, quando nós estamos na frente de um problema, de uma situação, de uma decisão, nós precisamos lembrar que Deus é um Deus de paz. E quando a gente for tomar a decisão, a gente vai sentir uma paz que só vem dele, que só vem do Senhor para nós. Quando a decisão é certa, o Senhor traz uma paz para o nosso coração, irmãos. E você não fica confundido. Você não fica confundido. Mas isso aqui é para quem está em comunhão com o Senhor. Porque quando a gente se afasta de Deus, quando a gente não está em comunhão com Deus, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, irmãos. Meu filho, ele está desviado dos caminhos do Senhor. E aí, quando a gente conversa com ele, ele fala assim, mas Deus está me guardando, Deus está me cuidando. Eu falei, cuidado. Sabe por quê, irmãos? O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a gente está separado do Senhor. Você imagina um guarda-chuva, né, que te protege da chuva. Quando você está embaixo desse guarda-chuva, você está protegido. Mas quando você está vivendo uma vida longe do Senhor, em pecado, em desobediência ao Senhor, você sai dessa cobertura. Então, queridos, o Senhor está nos dando um alerta nessa noite. Ele quer que a gente sempre tome decisões debaixo da direção dele, mas a gente precisa estar servindo a ele de verdade, em obediência, em comunhão. Entenderam? Amém? Vocês estão me entendendo? Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos assim, as promessas de Deus é para a minha vida. Amém, é para a minha vida, eu recebo. Mas e quando Deus está pedindo a obediência e você não está em obediência? Infelizmente, essa cobertura sai da sua vida. Então, tenhamos sempre essa comunhão com o nosso Deus, com o Senhor, e não nos afastemos dele. Colossenses 3,15 fala assim, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz, irmãos, é um dos requisitos fundamentais para a gente tomar decisões, para a gente não tomar decisões precipitadas. A gente precisa estar com o nosso coração em paz. O Senhor está nesse negócio, então eu vou agir dessa forma. Você não está em paz? Não deu tempo de orar? Não decida. Não tome decisões precipitadas, sem pensar na consequência. Não haja baseado numa lógica. Se eu for por aqui, vai dar certo. Não é baseado em lógica. As coisas do Senhor precisam ser em paz. A gente precisa sentir a paz que o Senhor, só Ele dá para a nossa vida. É só Ele que mostra a direção para a gente seguir. Amém? A terceira verdade nessa mensagem, o que fazer enquanto a resposta não vem? Afasta da sua vida a murmuração. Afasta da sua vida a murmuração. Nós já tivemos uma mensagem por esses dias aqui sobre a murmuração. Nós precisamos parar de murmurar e ser mais grato, mostrarmos mais gratidão ao Senhor. Murmurar, irmãos, é o mesmo que difamar, caluniar, resmungar, falar com voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, eu te pergunto uma coisa aqui nessa noite. Quantas vezes você já murmurou hoje? Muitas vezes a gente murmura até do tempo, né? Está muito quente, está muito calor. Isso também é murmuração, irmãos. Nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus pelas coisas e pelas situações da nossa vida. Reclamamos de tanta coisa que nem percebemos. Muitas vezes a gente reclama e a gente nem percebe, já está no nosso dia a dia. Mas em nome de Jesus a gente precisa parar de reclamar, parar de murmurar, amém?
nós precisamos deixar a murmuração e ficar com a gratidão. Quanto mais reclamamos, mais iremos reclamar. Mas também, quanto mais agradecemos, mais seremos gratos ao Senhor. Biblicamente, a palavra murmurar significa falar contra Deus. Se tem alguma coisa que aborrece o Senhor, é a murmuração. Irmãos, o povo murmurou no deserto. Vamos ler lá em Êxodo 16, verso 1 ao 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Irmãos, que tristeza. O povo que tinha sido liberto da escravidão pelo Senhor, liberto, através de Moisés, eles foram libertos, mas foi o Senhor, próprio Senhor, quem os livrou. E aí eles começaram a murmurar contra o homem de Deus que estava conduzindo eles. Que tristeza. A gente sabe, irmãos, que no meio da nossa caminhada, na nossa jornada do dia a dia, muitas vezes a gente se sente como esse povo, cansado, exausto, de tanto problema, de tantas situações. Não é verdade? Muitas vezes a nossa vida parece um deserto. Tem tanta falta, tanta escassez de situações variadas na nossa vida. Mas nós não podemos murmurar, porque murmuração, irmãos, é ingratidão, é falar contra o Senhor. Então, nós precisamos parar de murmurar e começar a agradecer. No processo da libertação, assim como foi com esse povo, é um processo normal a gente passar por lutas, passar por provações, mas o importante é não murmurar. É esperar com paciência, é não tomar decisões precipitadas e não murmurar. Porque enquanto nós esperamos, tendo paciência, não tomando decisões precipitadas e não murmurando, a nossa bênção chega mais rápido. A nossa resposta chega mais rápido. Então, nós teremos provações, teremos inimigos no meio da caminhada, mas é importante mantermos a serenidade da alma, a fé e a confiança no Senhor. Não nos esquecermos de que Deus está sempre nos libertando, nos conduzindo pela mão, mesmo em meio às duras provações. Os irmãos sabem que no meio daquele deserto, Deus providenciou comida para aquele povo. Providenciou maná, as codornizes, a carne daquela época. Deus não deixou o povo morrer de fome. Deus havia libertado o povo da escravidão, havia feito milagres ao povo, porém, Israel continuou murmurando e reclamando. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que observa tudo. Nada passa desapercebido pelos olhos do Senhor. E aí Deus observou aquela murmuração daquele povo, e eles já estavam próximos da terra de Canaã, mas por causa da murmuração, todos os israelitas que tinham saído do Egito não conseguiram entrar na terra prometida. Somente os que entraram na terra prometida foram os filhos daquela geração. Eles não fizeram isso, sabe por quê? Por causa da murmuração. Somente a nova geração que nasceu no deserto é que entrou na terra prometida. Então, o que a gente pode aprender com essa história, irmãos?
nós aprendemos aqui que se nós estivermos próximos de receber a nossa bênção, a nossa resposta, se nós começarmos a murmurar, nós vamos estar correndo um grande risco de perder a nossa bênção. Olha que situação. Aquele povo tinha uma promessa, mas por causa da murmuração eles não puderam entrar na terra prometida. Então, nessa noite é um alerta para nós. Em vez de você murmurar, pare de murmurar, porque a resposta está chegando, está pertinho. E a gente não pode murmurar. A gente tem que ser mais grato. Muitas vezes somos nós que atrasamos as respostas de Deus para a nossa vida, porque nós não temos paciência para esperar, porque a gente reclama, a gente murmura, a gente acha que Deus não está olhando para as nossas lutas. Talvez a sua murmuração seja o grande fator que as suas orações ainda não tenham sido respondidas. Portanto, nessa noite, chamado de Deus para mim e para você é: não murmure. Deus não perdeu o controle da situação, por mais difícil que seja a sua luta. Amém? A quarta verdade que nós aprendemos aqui, e que nós vamos colocar em prática, em nome de Jesus: o que fazer enquanto a resposta não vem para a minha vida? Quarta resposta: tenha uma atitude de ânimo. Ânimo. Eu quero voltar lá para o Salmo 27, 14, que é um convite de Deus para nós nesse salmo, nesse verso desse salmo. Diz assim: espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Há uma outra versão que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, olhe bem para esse verso. Uma atitude nossa nesse verso: esperar. E uma ação poderosa de Deus nesse verso aí: Ele fortalecerá o seu coração. Então, preste atenção. Espera no Senhor é uma atitude nossa. Você está esperando no Senhor com paciência, sem tomar atitudes precipitadas, sem murmurar? Amém? Então, uma ação poderosa do Senhor, Ele vai fortalecer o seu coração se você esperar nele. Ele que fortalece. Se você está desanimado, é porque você não está esperando no Senhor. Então, espere no Senhor. Ânimo significa ter esperança, não desanimar, não perder a fé, viver a vida com alegria. Significa, irmãos, encarar a vida com confiança. O Evangelho de Jesus nos dá a força e a perspectiva eterna para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. O Evangelho do Senhor nos dá isso. Ele nos dá ânimo para a gente resistir aos dias maus. A gente encontra um exemplo de 2 servos do Senhor que não se entregaram ao desânimo. E essa palavra aqui tocou muito profundamente no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês também. Está lá em Atos 16, do verso 22 ao 24. Uma multidão, irmãos, se levantou contra Paulo e Silas, porque eles estavam lá pregando a palavra do Senhor, lá na cidade de Filipos. E eles libertaram uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. Mas aquela jovem dava lucro para algumas pessoas. E os 2 pregadores, Paulo e Silas, tiveram as suas vestes rasgadas. Foram duramente açoitados publicamente e depois foram jogados no pior lugar que podia se jogar um prisioneiro. Eles foram jogados no cárcere interior. Aí eu fui pesquisar. O que é esse cárcere interior?
O que será que quer dizer isso? Não era um cárcere normal, irmãos. Não era uma prisão normal. Olha só, não bastasse a injustiça que esses irmãos passaram, porque eles foram presos injustamente, eles passaram frio, dores, porque foram açoitados, e ainda ficaram presos com os pés amarrados num tronco, o que limitava os movimentos deles. E mesmo passando por tudo isso, eles não ficaram desanimados. E quantas vezes a gente fica desanimado por pouca coisa? Nós não estamos passando injustiça, queridos. Nós não fomos presos injustamente, ninguém açoitou as suas costas por causa do evangelho ou por qualquer outra coisa. Paulo e Silas, queridos, tinham todas as justificativas para ficarem desanimados, mas eles não ficaram. Eles não ficaram desanimados. Olha só. Antes de eu ler o versículo, eu quero falar sobre o cárcere interior. Segundo estudiosos, irmãos, eles foram jogados nesse cárcere, nessa prisão, que chama cárcere interior. Era um lugar onde o prisioneiro era obrigado a permanecer sentado no chão, com as costas encurvadas, numa só posição, por vários dias, sendo obrigados a fazer as suas necessidades ali mesmo. Por isso, ele era um lugar imundo, um lugar repulsivo. Se a gente pensar um pouco, Paulo e Silas tinham todos os motivos para desanimar. Todos. Mas em nenhum momento eles ficaram abatidos e nem desanimados. Irmãos, a palavra de Deus que diz, vou ler para vocês. Eles ficaram orando e cantando hinos a Deus. Orando e louvando ao Senhor. Eles tiveram atitude de ânimo. Olha lá o que diz lá em Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Eles estavam ali naquele cárcere, mas eles não estavam murmurando. Eles estavam orando e louvando ao Senhor. E você, o que você está fazendo nesse tempo de espera? O que você está fazendo enquanto a resposta não vem para a sua vida? Qual tem sido a sua atitude diante da crise e da adversidade da sua vida? O que você está fazendo? A palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos e houve um terremoto e as prisões se soltaram. Então, eu quero profetizar na sua vida que a meia-noite da sua vida chegará também para você, em nome de Jesus. E as prisões vão se quebrar em nome de Jesus. Amém? Você estará orando, você estará louvando e celebrando a grandeza de Deus na sua vida. Enquanto você está esperando a resposta do Senhor, ore, louve, agradeça. As pessoas vão ficar impactadas quando vê você. Mas você está passando por isso? E você ainda está orando? Está louvando? Está alegre? Está animado? Irmãos, não quer dizer que a gente é um alienado, que a gente vive num mundo que não é normal. Isso é provar que você confia realmente no seu Deus. Enquanto a resposta não vem, a gente precisa esperar nele, com fé, com paciência, com perseverança. Somente o louvor e a adoração pode nos libertar das grades do desânimo, da tristeza. O louvor e a oração nos ativa para acreditar que Deus está trabalhando,
E a resposta chegará em nossa vida. Através de Paulo e Silas, a gente aprende a esperar em Deus. Ontem eu cheguei em casa, a gente estava num lugar que estava um ambiente muito carregado, muito pesado, e a gente ficou em oração, eu e o Valdo. Quando nós chegamos em casa, queridos, nós entramos dentro de casa e nós sentimos aquela paz. Eu falei, Valdo, você está sentindo uma paz? Porque Deus está ali. A gente ali ora, a gente ali louva. E essa paz precisa estar dentro da sua casa também, precisa estar dentro da sua vida. Né? Quando você está em oração, quando você está... Põe um louvor lá enquanto você está trabalhando, quando você está limpando a casa. Em todos os ambientes que você puder, você ore, você louve. Porque isso faz uma grande diferença na nossa vida. E eu quero concluir perguntando para você. A pergunta é, enquanto a resposta não vem, o que fazer? Espere em Deus. Amém? Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim, Ele tem visto as suas lágrimas, Ele está presente cuidando de cada detalhe da sua vida. Amém? O desejo do meu coração é que essa palavra penetre no seu coração e que você a pratique, né? Que você aplique fé nessa palavra e que você volte para sua casa com essa palavra no seu coração. Espere no Senhor. Amém? Vamos colocar em pé para nós orarmos. Agradecemos ao Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos mandou hoje.